Graça e paz, sejam bem-vindos à Escola Bíblica do Reino, examinando as Escrituras dia após dia, porque cremos que a Palavra de Deus é a nossa única autoridade para a fé e para a vida. Abra sua Bíblia, acompanhe esse estudo e permita que a Palavra transforme a sua mente e o seu coração. Então, vamos ao estudo. Começando hoje nossa primeira aula, o plano de Deus não começa em Abraão. Vamos lá? Quando ouvimos pregações sobre Israel, sobre a herança de Abraão, sobre as promessas ou sobre a igreja, normalmente a história começa em Abraão. Sem dúvida, Abraão ocupa um lugar fundamental nas Escrituras. Foi com ele que Deus estabeleceu uma aliança e prometeu abençoar todas as nações da terra. Mas será que o plano de Deus começou com Abraão? A resposta é não. Se começarmos a história apenas em Abraão, muitas perguntas permanecerão sem resposta. Por que Deus criou o homem? Por que Deus permitiu a queda? Por que existia um plano de redenção antes mesmo do pecado? Por que Cristo é chamado de Cordeiro preparado antes da fundação do mundo? Por que Deus escolheu Israel? Qual é o papel da igreja? Por que haverá um reino eterno? Todas essas perguntas só encontram uma resposta quando voltamos ao verdadeiro início da história. Não ao Jardim do Éden, nem a Abraão, mas à eternidade passada. Antes que existisse o tempo, antes que existisse o universo, antes que houvesse anjos, homens ou nações, Deus já havia estabelecido em sua própria vontade um propósito eterno. Quando a Bíblia afirma que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, que a graça foi concedida antes dos tempos eternos e que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, ela está revelando que Deus nunca improvisou seu plano. Nada aconteceu por acaso. Tudo faz parte de um propósito perfeito que está sendo revelado ao longo das Escrituras. Abraão não é o começo desse plano. Abraão é um dos instrumentos escolhidos por Deus para que esse propósito eterno começasse a ser manifestado na história. Por isso, nesta série de estudos, não vamos iniciar em Abraão. Também não começaremos em Adão. Vamos começar onde tudo realmente começou, ou seja, na eternidade passada, no coração de Deus. A partir daí, percorreremos toda a narrativa bíblica: criação, queda, Noé, Abraão, Israel, o Messias, a igreja, o reino e a eternidade futura. Percebendo que existe um único fio condutor ligando toda a Bíblia. O objetivo desse estudo não é apenas adquirir conhecimento bíblico, mas enxergar as Escrituras como Deus a revelou. A manifestação progressiva do seu propósito eterno, que culminará quando todas as coisas forem reunidas em Cristo para a glória de Deus. A maioria dos estudos bíblicos começa em Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas existe uma pergunta anterior a Gênesis. O que Deus fazia antes de criar? Por que Deus resolveu criar? A Bíblia responde essa pergunta mostrando que a criação não foi uma ideia que surgiu no tempo. Ela nasceu na eternidade. Antes de existir o universo, antes de existir anjos, antes de existir o tempo, antes de existir o pecado, antes de existir Adão, antes de existir Abraão, já existia um propósito eterno no coração de Deus. Toda a Bíblia é a história da realização desse propósito. O Deus eterno. O primeiro fundamento é entender quem é Deus. Não podemos compreender o plano eterno sem conhecer o Deus eterno. Salmo 90, verso 2 vai dizer: antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus não tem começo, Deus não tem fim, Deus não envelhece, Deus não muda. O tempo começou com a criação. Deus já existia antes do tempo. Antes da criação, existia um propósito. Nada foi criado por acaso, nada foi improvisado. Efésios 1, 4, 5 diz: antes da fundação do mundo.
Essa expressão muda completamente nossa maneira de ler a Bíblia. A eleição não começou em Abraão. O plano da salvação não começou depois do pecado. Tudo já estava no propósito eterno. A graça foi revelada antes do tempo. 2 Timóteo 1,9 vai dizer que antes dos tempos eternos. Isso significa que Deus não precisou inventar um plano quando o homem pecou. A redenção fazia parte do seu propósito desde a eternidade. Cristo já fazia parte do plano. 1 Pedro 1,20 diz: Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Isso não significa que Deus desejava o pecado. Significa que Deus já conhecia toda a história. Nada surpreendeu Deus. A esperança também nasceu na eternidade. Tito 1,2 vai dizer: a vida eterna foi prometida antes do tempo. Nossa esperança começou antes da criação. O mistério ficou escondido. Colossenses 1,26 diz: durante milhares de anos, esse propósito permaneceu oculto. Pouco a pouco, Deus foi revelando esse plano. Primeiro por meio das alianças, depois pelos profetas, depois pelo Messias, depois pelos apóstolos. A criação foi o início da execução. Aqui está uma das frases mais importantes de toda a aula. A criação não é o começo do plano de Deus. A criação é o começo da execução do plano eterno de Deus. Essa frase muda completamente a forma de ler toda a Bíblia. Toda a Bíblia revela esse plano. Então, podemos enxergar a Bíblia assim: eternidade passada, propósito eterno, criação, queda, promessa, Noé, nações, Abraão, Israel, Messias, igreja, reino, novos céus e nova terra, e eternidade futura. Agora tudo passa a fazer sentido. Quando entendemos isso, percebemos que não somos fruto do acaso. Não somos salvos apenas para escapar do inferno. Não existimos apenas para frequentar uma igreja. Estamos sendo chamados para participar de algo que Deus planejou antes da fundação do mundo. Nossa vida faz parte de um propósito eterno. Imagine um arquiteto. Ele não compra os tijolos primeiro. Ele não começa levantando paredes. Antes de qualquer obra existir, ele já existia em sua mente. Primeiro nasce a ideia, depois vem o projeto, depois a planta, depois a construção, por último, a obra pronta. A construção apenas revela aquilo que já existia no pensamento do arquiteto. Agora, aplicando isso a Deus. Será que Deus criou o universo tão perfeito sem antes estabelecer um propósito? Seria impossível. Se um homem precisa de um projeto para construir uma simples casa, quanto mais Deus para criar bilhões de galáxias, leis da natureza, vida, tempo e história. Isso significa que antes de existir qualquer criatura, já existia um propósito no coração de Deus. A criação foi apenas o início da execução desse propósito. Essa talvez seja a chave mais importante para compreender toda a Bíblia. Agora uma pergunta que muda tudo. Quando abrimos a Bíblia, lemos: no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas existe uma pergunta anterior. O que havia antes do princípio? Antes da luz? Antes dos anjos? Antes do universo? Antes do tempo? Antes da matéria? Antes de Adão? Antes de Israel? Antes de Abraão? A resposta é simples. Existia Deus. E existia seu propósito eterno. Um erro muito comum. Grande parte dos cristãos começa a história em Abraão. Outros começam em Adão, alguns começam na cruz. Mas Deus começa na eternidade. Se começarmos a história no lugar errado, teremos respostas incompletas. Por isso, muitas pessoas perguntam: por que Deus criou o homem? Por que permitiu a queda? Por que escolheu Abraão? Por que existe Israel? Por que veio o Messias? Por que existe a igreja? Por que haverá um reino? Qual será o destino final das nações? Todas essas perguntas têm uma única resposta. Porque Deus realiza um propósito que estabeleceu antes da fundação do mundo. A Bíblia não conta várias histórias. Ela conta uma única história. A história da manifestação progressiva do propósito eterno de Deus, desde a eternidade passada até a eternidade futura.
Vamos agora ver o propósito eterno de Deus revelado em Efésios capítulo 1. Se Deus realmente tinha um propósito antes da criação, precisamos encontrar isso na Bíblia. E talvez nenhum texto revele isso de forma tão clara quanto a carta aos Efésios. Vamos então agora ler Efésios 1, do versículo 3 até o 14. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Prestemos atenção agora no versículo 4, que diz assim: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, quando aconteceu essa escolha? Não foi depois da queda. Não foi nos dias de Abraão. Não foi quando Moisés recebeu a lei. Não foi quando Jesus nasceu. Paulo diz, antes da fundação do mundo. O que existia antes da fundação do mundo? Não existia terra, não existia céu, não existia humanidade, não existia pecado, só existia Deus. E no coração de Deus já existia o seu propósito. O que significa fundação do mundo? A palavra fundação nos lembra os alicerces de uma construção. Ninguém coloca o telhado antes dos alicerces. Da mesma forma, antes que Deus colocasse os alicerces do universo, seu plano já estava perfeitamente estabelecido. Isso mostra que a criação foi a execução de um projeto eterno, não de uma decisão improvisada. Continuando em Efésios 1, versículo 4, vai dizer também assim: para sermos santos e irrepreensíveis. Esse detalhe é bem importante. Observe que Paulo não diz apenas que Deus escolheu pessoas. Ele mostra o objetivo da escolha. Para quê? Para sermos santos. Isso revela que Deus sempre desejou formar um povo que refletisse o seu caráter. Desde a eternidade, o propósito não era apenas salvar pessoas, mas transformá-las para viver em comunhão com Ele. Agora o versículo 5. Nos predestinou para a adoção. Agora surge uma pergunta. Predestinado para quê? Paulo não diz predestinados para ir ao céu. Ele diz predestinados para a adoção de filhos. O propósito eterno sempre envolveu formar uma família. Deus não desejava apenas criar seres vivos. Ele desejava ter filhos que compartilhassem da sua vida e refletissem sua glória. Essa verdade será aprofundada quando estudarmos o novo nascimento e a adoção. Agora, Efésios 1, do 9 ao 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Que mistério é esse? Durante séculos permaneceu oculto. Os profetas enxergaram partes. Abraão enxergou partes. Moisés enxergou partes. Davi enxergou partes. Mas agora Deus revelou o seu plano em Cristo.
O versículo 10 diz: de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Essa talvez seja uma das frases mais importantes de toda a Bíblia. Observe, Paulo não diz salvar algumas pessoas. Ele fala de algo muito maior: reunir todas as coisas em Cristo. Tudo, os céus, a terra, a humanidade, a criação, as nações, todo o universo será colocado novamente sobre o governo de Cristo. Esse é o alvo do propósito eterno. Agora a narrativa começa a fazer sentido. A criação não foi um fim em si mesma. A queda não destruiu o propósito. Abraão não criou o propósito. Israel serviu ao propósito. O Messias revelou o propósito. A igreja participa do propósito. O reino manifestará plenamente o propósito. E os novos céus e a nova terra representarão o cumprimento definitivo do propósito eterno de Deus. Conclusão? Percebe como a Bíblia mudou a perspectiva? Até aqui, muitos de nós líamos as Escrituras procurando apenas entender a nossa salvação. Mas Paulo está nos mostrando algo muito maior. Deus está conduzindo toda a história para cumprir um propósito que estabeleceu antes da fundação do mundo. A nossa salvação é maravilhosa, mas ela faz parte de um plano muito maior. Ou seja, reunir todas as coisas em Cristo. Agora vamos à seguinte pergunta: por que Deus criou o universo? Se Deus já tinha um propósito antes da fundação do mundo, então por que ele criou o universo? Essa pergunta muda completamente a forma de ler Gênesis. Muitas vezes abrimos a Bíblia e pensamos que Gênesis 1 é o começo de tudo, mas agora sabemos que não. Gênesis 1 não é o começo do plano, é o começo da execução do plano. Vamos para uma ilustração. Imagine um grande teatro. Antes que a cortina se abra, o autor já escreveu toda a peça. Os atores já conhecem seus papéis, o cenário já foi preparado, a música já foi composta. Quando a cortina se abre, a história apenas começa a ser apresentada ao público. Assim também acontece na Bíblia. A eternidade passada foi onde Deus estabeleceu o seu propósito. Gênesis é o momento em que a cortina se abre. A história começa a ser revelada. O universo é o palco da história da redenção. Os céus, a terra, o tempo, as estações, os povos, as nações, tudo foi criado para servir ao propósito eterno de Deus. Nada existe por acaso. Cada etapa da história está conduzindo ao mesmo objetivo. Gênesis 1:1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Observe que Moisés não explica por que Deus criou, ele apenas registra o fato. Quem explica o propósito são os profetas, Cristo e os apóstolos. Por isso, precisamos ler a Bíblia inteira. A revelação é progressiva. Deus, ele nunca perdeu o controle. Alguns pensam assim: Deus criou, o homem pecou. Então Deus precisou inventar um plano de salvação. Mas a Bíblia não ensina assim. O pecado não surpreendeu Deus. Isso não significa que Deus desejou o pecado. Significa que a sua sabedoria sempre foi maior que a rebelião da criatura. Nada saiu do seu controle. O plano não mudou. Vamos desenhar um quadro. Começando pela eternidade passada, propósito eterno, criação, queda, redenção, Messias, igreja, reino, nova criação. Perceba, a queda não criou um novo plano. A queda tornou necessária a manifestação da redenção dentro do plano eterno. Esse detalhe é fundamental. Uma pergunta importante. Então alguém pode perguntar: se Deus sabia que haveria pecado, por que criou o homem? Essa pergunta acompanha a humanidade há séculos. A Bíblia não responde explicando tudo sobre o motivo de Deus permitir o mal, mas revela algo suficiente para a nossa fé. Deus nunca perdeu o controle da história e conduzirá todas as coisas ao cumprimento do seu propósito eterno. A cruz de Cristo é a maior prova disso. O maior pecado da história, a crucificação do Filho de Deus, foi transformado por Deus no maior ato de redenção da história.
Isso nos mostra que nem mesmo a maldade humana conseguiu frustrar seu plano. Ligando agora com o resto do curso. A partir deste momento, toda vez que abrirmos a Bíblia, faremos sempre a mesma pergunta: como este acontecimento revela o propósito eterno de Deus? Quando estudarmos Adão, perguntaremos isso. Quando estudarmos Noé, perguntaremos isso. Quando chegarmos a Abraão, perguntaremos isso. Quando estudarmos Israel, faremos a mesma pergunta. Quando olharmos para a cruz, para a igreja e para o reino, continuaremos fazendo a mesma pergunta. Porque existe um único fio de ouro atravessando toda a Bíblia, que é o propósito eterno de Deus. O propósito é a chave que abre toda a Bíblia. Você já tentou montar um quebra-cabeça sem conhecer a imagem final? É muito difícil. Você olha para uma peça e não sabe onde ela se encaixa, mas quando vê a figura completa na caixa, cada peça passa a fazer sentido. A Bíblia é semelhante. Muitas pessoas conhecem as peças, conhecem Noé, Abraão, Moisés, Davi, os profetas, Jesus, a igreja, mas não enxergam uma figura completa. Por isso estudam cada assunto isoladamente. A Bíblia não é uma coleção de histórias. Você sabe qual é o tema principal da Bíblia? Alguns responderão a salvação, outros dirão Jesus, outros dirão o amor de Deus. Tudo isso é verdadeiro, mas a Bíblia apresenta algo muito maior. Ela revela o propósito eterno de Deus, que se manifesta em Cristo e alcança toda a criação. Jesus é o centro desse propósito e a salvação é um dos meios pelos quais Deus a realiza. Imagine um grande rio. Imagine um rio que nasce em uma montanha. Ao longo do caminho, ele recebe diversos afluentes. Cada afluente parece independente, mas todos desaguam no mesmo rio. Assim também acontece com a Bíblia. Abraão não é um rio separado. Israel não é um rio separado. Os profetas não são um rio separado. A igreja não é um rio separado. Todos fazem parte da mesma corrente que conduz ao propósito eterno de Deus. Agora observe essa sequência. Na eternidade passada, Deus estabelece o seu propósito. Na criação, ele inicia sua execução. Na queda, surge a necessidade da redenção. Em Noé, Deus preserva a humanidade. Em Babel, as nações são dispersas. Em Abraão, Deus escolhe um homem para abençoar todas as nações. Em Israel, forma um povo para preparar a vinda do Messias. O plano é revelado de maneira plena. Na igreja, Deus reúne um povo em Cristo. No reino, Cristo reina sobre toda a criação. Na eternidade futura, o propósito eterno alcança sua plenitude. Percebe? Não são histórias diferentes, é uma única história. Agora uma ilustração importante. Imagine que alguém assista apenas o capítulo 8 de um filme. Ele entenderá tudo? É claro que não. Agora imagine assistir apenas a história de Abraão. Você entenderá completamente o plano de Deus? Também não. Abraão é um capítulo, Israel é um capítulo, a igreja é um capítulo, mas Deus está escrevendo um único livro. A grande pergunta: qual é o tema central da Bíblia? Poderíamos dizer que é a revelação progressiva do propósito eterno de Deus, realizado em Cristo e consumado quando todas as coisas forem reunidas sob o seu governo. Agora um testemunho pessoal. Durante muitos anos, eu ouvi pregações sobre salvação, fé, oração, prosperidade, família, dons espiritual, Israel e muitos outros temas bíblicos. Todos esses assuntos são importantes, mas no fundo do meu coração havia uma pergunta que nunca era respondida. Eu pensava, será que a vida cristã é só isso? Será que Deus criou todas as coisas apenas para resolver o problema do pecado? Quanto mais eu lia as Escrituras, mais eu percebia que precisava existir algo maior. Então comecei a orar. Senhor, deve haver algo mais. Senhor, mostra-me o propósito, mostra-me o seu propósito. Foi então que, estudando a carta aos Efésios, percebi que Deus não estava apenas falando de salvação.
Ele estava revelando um propósito eterno estabelecido antes da fundação do mundo. A partir desse momento, toda a Bíblia começou a fazer sentido para mim. Quero fazer algumas perguntas, mas não responda rapidamente. Pense nelas. Por que Deus criou o universo? Por que Deus criou o homem? Por que permitiu a queda? Por que escolheu Abraão e não outra pessoa? Por que formou Israel? Por que enviou o Messias? Por que existe a igreja? Por que Cristo voltará? Por que haverá um reino? Qual será o destino final das nações? Como termina a história da humanidade? Se não conseguirmos responder a essas perguntas de forma integrada, conheceremos muitas partes da Bíblia, mas não compreenderemos a sua mensagem principal. Vou dar uma outra ilustração, agora de um livro. Imagine alguém que pega um romance de 500 páginas. Ele lê apenas o capítulo 8, 15, 22 e 41. Depois diz, agora conheço essa história. Eu responderia, não. Você conhece partes da história, mas não conhece toda a história. É isso que acontece com muitos cristãos. Conhecem Davi, conhecem Daniel, conhecem os evangelhos, conhecem Apocalipse, mas nunca enxergaram como tudo se conecta. Bom, nosso objetivo não é estudar assuntos isolados. Nosso objetivo é acompanhar a história que Deus está escrevendo desde a eternidade passada até a eternidade futura. Cada aula será uma peça desse grande mosaico. No final do curso, veremos que toda a Bíblia aponta para um único propósito: a glória de Deus manifestada em Cristo, reunindo todas as coisas debaixo do seu governo. Então, afinal, qual é o propósito da Bíblia? Se eu perguntasse qual é o tema central da Bíblia, o que você responderia? Muitas pessoas responderiam: Jesus, salvação, amor de Deus, a cruz, a igreja, o reino. Todos esses temas são verdadeiros e importantes, mas observe uma coisa: nenhum deles existem isoladamente, todos fazem parte de algo maior. A Bíblia revela um propósito. A Bíblia não foi escrita apenas para contar histórias. Ela também não foi escrita apenas para ensinar princípios morais, muito menos para ser uma coleção de mandamentos. Ela foi escrita para revelar o propósito eterno de Deus. É por isso que Paulo usa expressões como o mistério da sua vontade, o eterno propósito, a plenitude dos tempos, reunir em Cristo todas as coisas. Essas expressões mostram que Deus está conduzindo toda a história para um fim específico. Mais uma ilustração. Pense em uma viagem. Imagine que alguém entra em um ônibus. Depois de alguns quilômetros, pergunta: para onde estamos indo? Ninguém responde. Estamos passando por uma ponte. Outro diz: agora estamos em uma estrada. Outro: acabamos de passar por uma cidade. Tudo isso é verdade, mas nada responde à pergunta. A resposta correta é: estamos indo para este destino. Da mesma forma, Israel é uma etapa. A cruz é uma etapa, a igreja é uma etapa, o reino é uma etapa. Mas todas fazem parte da mesma viagem. O importante é conhecer o destino. E qual é esse destino? Agora vamos ler Efésios 1, do 9 ao 10. Desvendando-lhes o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Fazendo convergir em Cristo todas as coisas. O que significa todas as coisas? Apenas pessoas? Não. Os céus, a terra, as nações, a criação, a humanidade, tudo. O propósito eterno culmina quando toda a criação estiver plenamente submetida ao governo de Cristo. A Bíblia inteira aponta para esse momento. Vamos agora ver essa linha do tempo? Eternidade passada, propósito eterno, criação, homem, queda, promessa, Noé, nações, Abraão, Israel, Messias.
cruz, ressurreição, igreja, volta de Cristo, ressurreição, reino, novos céus, nova terra, Deus habitando para sempre com seu povo. Percebem? A Bíblia não muda de assunto. Ela desenvolve o mesmo assunto do começo ao fim. Mais uma ilustração. Imagine uma árvore. Ninguém olha apenas para um galho, nem apenas para uma folha, nem apenas para o tronco. Para compreender a árvore, é preciso enxergá-la inteira. Assim é a Bíblia. Abraão é um galho, Israel é outro, os profetas são outro, a igreja é outro, o reino é outro, mas todos pertencem à mesma árvore. Hoje, demos apenas o primeiro passo. Descobrimos que Deus não começou seu plano com Abraão, nem com Adão, nem depois da queda. Antes que qualquer criatura existisse, Deus já havia estabelecido seu propósito eterno. A criação foi o início da execução desse propósito. Que Deus abençoe a sua vida, continue examinando as Escrituras dia após dia e até o próximo estudo.